isso, vamos falar de saúde então. Ontem um anúncio surpreendeu muita gente. A atriz americana Angelina Jolie disse que retirou os 2 seios para se prevenir contra o câncer de mama. Imediatamente depois que ela se pronunciou, essa passou a ser uma das notícias mais comentadas no mundo inteiro. Ela é uma das atrizes mais lindas de Hollywood, considerada símbolo de sensualidade. Já foi eleita a mulher mais sexy do mundo por uma conceituada revista americana. Ontem, Angelina Jolie veio a público dar a notícia. Aos 37 anos, retirou os 2 seios para evitar desenvolver um câncer de mama. Em um artigo para o jornal americano The New York Times, Angelina disse que não se sente menos mulher nem menos feminina. Não foi uma decisão fácil, argumentou a atriz. Mas agora posso dizer aos meus filhos que eles não precisam ter medo de me perder para o câncer. A mãe de Angelina Jolie morreu por causa da doença em 2007, aos 56 anos. Segundo a reportagem, assim como ela, a atriz nasceu com uma mutação num gene que aumenta a chance de desenvolvimento do câncer de mama e de ovário. Segundo os médicos, com a retirada dos seios, o risco cai de 87% para 5%. Durante todo o processo, Angelina Jolie recebeu o apoio do marido Brad Pitt. O caso teve grande repercussão em todo o mundo. O que será que as brasileiras, moradoras do Rio, acham da decisão de retirar os 2 seios? Eu estaria sempre na minha ginecologista, entendeu? De 6 meses, fazendo sempre um acompanhamento para saber. Eu, Vera, não faria isso. Não faria mesmo. É hereditário, tudo bem, a gente sabe, mas não custa nada tentar se cuidar para que não venha a ocorrer uma doença fatal, né? Encontrar quem faria o mesmo do que a atriz americana foi difícil, mas a Ana Carla é uma dessas mulheres. Eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Se você já sabe que tem a possibilidade alta de fazer, tiraria, mas é óbvio que colocaria outra, né? Não ficaria sem, né? Hoje em dia a gente tem recurso para isso. Outras ressaltaram a coragem de Angelina Jolie. Eu admiro a coragem dela, só que eu não teria coragem de fazer isso, porque apesar da chance ser muito grande, ainda existe um percentual pequeno, mas de que ela não tivesse câncer. Então, eu achei que foi uma atitude precipitada, corajosa, mas eu não faria isso. É mesmo uma decisão muito difícil. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando para falar dessa surpreendente decisão da atriz Angelina Jolie. A gente também tem como convidada a médica Mônica Travasso, diretora da Sociedade Brasileira de Mastologia. Doutora Mônica, Luiz Fernando, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado pela vinda aqui. Bom dia. Doutora Mônica, em que momento esse procedimento que a Angelina Jolie se submeteu, ele é indicado e de que forma ele é feito aqui no Brasil? Bom dia a todos. Na grande realidade, esse momento de decisão é muito difícil. Na realidade, ela não fez de urgência. Ela teve acompanhando isso, e entre idas e vindas aos médicos, essa decisão difícil que é feita através de uma equipe multidisciplinar. Dentre ela participa mastologista, oncologista, radiologista, psicólogo, para tomar uma decisão, e ela já pertencia a um grupo de risco. Mediante esse grupo de risco, ela fez um exame, um teste genético, e esse teste genético normalmente dá entre 40% a 80% da positividade, no dela deu 87%. Então ela sabia que tinha um grande risco de desenvolver ao longo da vida dela o câncer de mama. Quis cortar assim imediatamente, né? A qualquer possibilidade, já né? Que tinha fatores aí muito graves nesse caso. Né? Na grande realidade, o índice dela era muito alto, então ela reduziu esse risco, a chance em menos 5%, ou seja, ela ainda continua tendo risco de ter câncer de mama, mas ela reduziu. Então, esse celeuma de passar o tempo todo sabendo se ela está ou não com câncer, ela vem diminuindo até pela vida dela, agitada, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma decisão muito radical, Muito né? radical. Então, Fernando, se chama mastectomia redutora, né? Esse tipo de procedimento. Mastectomia redutora bilateral. Isso porque você é difundido aqui no Brasil? Mamas. Como é que os médicos encaram esse tipo de cirurgia? É o que a doutora falou, a gente é uma decisão pessoal da mulher. É super importante que a gente passe a tomar conta da nossa saúde. O brasileiro tem culturalmente uma atitude bastante passiva ainda, influenciada pelo nosso passado, de que alguém vai tomar conta da saúde da gente. A gente tem que procurar a melhor informação possível e, junto com o médico, discutir as opções, conhecer os seus fatores de risco para que a decisão seja melhor e pessoal, individual. Isso é que é muito importante. No caso dela, estava indicado. O mais importante é isso. O importante é que as mulheres façam a prevenção
A grande massa das mulheres não está no grupo onde estava a Angelina Jolie. Isso é um caso muito específico. Existem outros casos que vão até aparecer e vão ser noticiados nos próximos dias, com certeza. Mas o importante é lembrar que a grande maioria das mulheres precisa fazer mamografia depois dos 40 anos todos os anos. Precisa de conhecer os seus fatores de risco. Saber se é importante saber se na família teve casos anteriores. Agora, isso é uma coisa frequente? Qual é a intensidade disso? Claro. Discutir isso com o seu médico. A gente já ouviu algumas mulheres ali na reportagem, vamos ouvir mais algumas. A gente foi às ruas para ver quais são as principais dúvidas das mulheres. Meu nome é Ana Werneck e eu queria saber com que frequência a mulher tem que fazer a mamografia. Aí, doutora. Bem, a frequência a partir dos 40 anos, a gente está falando de prevenção, né, que é tão importante. Na grande realidade, uma coisa que é importante, nem todo câncer é hereditário. Né? Entre 5% a 10% dos cânceres, eles são hereditários. Mas isso fica lá na mente, né, na cabeça da pessoa, não tem jeito. Foi como o Luiz falou, a gente tem que educar. A educação, quando a gente educa, a gente previne. Então, a prevenção imediata para a grande população, daquele que a gente tem que fazer a prevenção mesmo, porque 90% os casos são ocasionais, ou seja, não depende da familiaridade, da hereditariedade. Então, esses 90%, como é que a gente vai fazer a prevenção desse? Então, através da mamografia anual a partir dos 40 anos. E é numa simples mamografia que a gente faz a detecção precoce e aí sim a gente tem 90% de chance de curabilidade do câncer quando ele é diagnosticado. Ora, se a mamografia é uma peça tão importante e é tão mais barata que um teste genético, porque todo mundo fica agora pensando no teste genético, por que não fazer a mamografia e incentivar? E a gente recorrer assim, a Angelina Jolie ajudou, mas ela ajuda principalmente a nós do país, mas a lembrar que a prevenção é tudo. E nós temos que lutar por aquilo que está em mãos, que é a mamografia. Mamografia a partir dos 40 anos, porque aí sim, nós detectamos mais cânceres, mas a gente vai ter um impacto lá no final, que é na mortalidade. Isso que é importante. A gente tem que mudar o final da nossa história. O Brasil pode detectar mais, atingir primeiro mundo, mas ele tem que conseguir mexer na mortalidade, não deixar tantas mulheres como hoje a nossa 12 mil mortes por câncer de mama até o final desse ano. É um número altíssimo. Então, a gente tem que ter impacto lá. E não só porque todo mundo vai ficar preocupado com isso. Prevenção. Bandeira também do doutor Luiz Fernando. Com certeza. Que agradeço imenso. Só para lembrar uma coisa. A gente tem que lembrar que é o seguinte, o trabalho não é só das mulheres. Lembrar que nós, homens, temos um trabalho importante que é apoiar as nossas mulheres a incentivar e fazer o exame todo ano. Fernando, doutora Mônica, muito obrigado pela gentileza de terem vindo mais uma vez aqui.